as potências e raízes quadradas, né, raízes quadradas de números decimais. Foi um assunto que ficou, digamos, pendente, né, do último módulo, e que eu resolvi gravar esse vídeo justamente para que possa completar e complementar aquilo que vocês já viram, né, no ano passado, que são potências e raízes quadradas, porém com este detalhe: em vez de apenas números naturais, trabalhar também números decimais. Vocês vão ver que não tem tanta diferença, o procedimento é basicamente o mesmo. O que muda é a estreita relação dos números decimais com as frações também, certo? Eu vou abrir aqui o livro do módulo 1, tá certo? Com a iônica, para a gente poder iniciar essa discussão. Vejam, uma potência, ela é uma repetição, né? Como a gente já sabe, já viu, uma repetição de fatores iguais, uma multiplicação de vários fatores iguais. Então, quando a gente fala de números naturais, uma potência ela é dividida em base e o seu expoente, sendo a base um número maior e um número menorzinho que fica aí na parte de cima é chamado de expoente. Essa base ela vai ser o nosso fator igual repetido, e ele vai repetir-se quantas vezes em uma multiplicação? Um número de vezes que vai explicar aqui no expoente. No caso aqui, ó, do 5 elevado ao cubo, a gente tem que o 5 deve ser repetido 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, igual a 125. E isso para quaisquer expoentes diferentes de zero, lógico, onde a base também seja diferente de zero. Quando nós temos uma base diferente de zero, mas o expoente é zero, o resultado é sempre 1. Então, são algumas coisas só para a gente revisar antes de chegar nos números decimais. Falando sobre os números decimais, o procedimento para se achar um número elevado a um determinado expoente é o mesmo de um número natural. Porém, a multiplicação agora será feita com números decimais. Então, dando um exemplo simples aqui. Se eu tiver aqui um número 1,2 e elevar esse número aqui ao quadrado, ou seja, a segunda potência, o que isso quer dizer? Que eu vou repetir 1,2 duas vezes. Então, eu vou ter aqui 1,2 vezes 1,2. Erros comuns são do tipo 1,2 vezes 2, que a pessoa coloca lá 2,4. Um erro bastante comum é quando a gente tem aqui a base e multiplica pelo expoente. Como o famoso 3 ao quadrado, a pessoa faz 3 vezes 2, ao invés de repetir o 3 duas vezes. Então aqui, ó, 1,2 elevado ao quadrado não é 1,2 vezes 2, mas 1,2 vezes 1,2. É importante que a gente faça o passo a passo e amar a continha aqui do lado, caso seja necessário para achar. Aí o computador vai lá e trava bem na hora que a pessoa está gravando. Voltou. Tá aqui fazendo 1,2 vezes 1,2. Deixa eu dar uma aproximada aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Somando aqui os dois resultados, nós vamos ter 4, 2 mais 2, 4, e 1 repete. Lembrando daquela regrinha da multiplicação, onde eu tenho que contar as casas decimais aqui de onde eu armei a conta para poder colocar a vírgula no final dela. Então, se eu tenho uma casa decimal aqui e outra aqui, eu vou andar duas casas decimais aqui da direita para a esquerda no meu resultado final, completando assim a vírgula, ficando aqui entre o 1 e o 4. 1,44 é a resposta, então, de 1,2 elevado ao quadrado. 1,44. Ok? Isso para quaisquer potências. Se eu quiser colocar aqui qualquer número decimal e elevá-lo a um expoente, ele também vai ser feito dessa forma. O que não dá para ser feito é um expoente com números decimais. Esse aí não
não é viável, não só esteticamente, como também matematicamente, você elevar um número decimal. Geralmente isso é transformado em fração. Outra forma de resolver é quando a gente tem um número decimal um pouco mais cabuloso, um número mais estranho para fazer uma conta de multiplicação com decimais. Para isso a gente transforma esse número decimal em fração e assim eleva ele ao quadrado. Exemplo. Meu Deus, que é isso? Um exemplo. Se eu colocar aqui o número 0,721. Isso é ou até menos que isso. Vou colocar aqui 0,7 mesmo. E elevar ele aqui à terceira potência, né? Ao quadrado mesmo. Outra forma de resolver, além de multiplicar esses dois aqui, também seria transformar essa base em uma fração. A gente sabe que uma fração decimal ela é composta pelo número sem a vírgula, no caso 7, e o denominador é a quantidade de casas decimais que a gente tem. Então, se eu tenho uma casa decimal, aqui eu vou colocar 10, 100 ou 1000, e os zeros, a quantidade de zeros depende da quantidade de casas. Se é uma casa só, então é só um zero. 7 sobre 10. E elevado ao quadrado, eu tenho que elevar os dois ao quadrado, né? Elevar tanto o numerador quanto o denominador. Portanto, a resposta aqui é 7 vezes 2, 40, 7 ao quadrado, desculpe, dá 49, e 10 ao quadrado é 100. A resposta também pode ficar assim na forma de fração. E caso você queira deixar ela de volta na forma decimal, é bem simples. Repete aqui o número, né? E eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda no número de casas que indicam aqui os zeros. São 2. Então, 2 casas, vem a vírgula para cá. A resposta é 0,49. Então, ambos os métodos estão corretos. Seja realizando a multiplicação de decimais pelo número de vezes, né, que há no expoente, sejam 2, 3, 4 ou 5 ou mais, ou então transformando o número decimal em fração e em seguida elevando ele ao expoente desejado. Certo? Vou colocar aqui outros exemplos com outras potências. Outra cor aqui. O número 2,16. Vou elevar ele aqui ao cubo, né, a terceira potência. Para isso eu posso utilizar qualquer um desses métodos aqui. Para ser mais prático, eu vou utilizar aqui o de número decimal, que, na minha opinião, é o mais viável. Mas se você se enrola um pouquinho ainda para fazer a multiplicação de números decimais, recomendo que você utilize aqui a forma fracionária, que aí serão multiplicações apenas de números naturais. Então, multiplicando aqui 2,16, vai ser 3 vezes, né? Então, 2,16 vezes 2,16 vezes 2,16. É 3. Realizando aqui essa multiplicação separadamente, vou colocar aqui de preto, eu tenho que fazer de 2 em 2. Depois eu tenho que pegar esse resultado aqui novamente e multiplicá-lo por 2,16. Não esquecendo da vírgula, tá? Se eu tenho 4 casas decimais aqui, então eu vou utilizar 4 casas decimais aqui também. Ok? Então, continuando aqui, esse número aqui todo vezes 2,16 novamente. E agora, colocando a vírgula, né, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 casas decimais e aqui mais 2.
São 6 casas decimais. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais, tendo um número ali 10,07 aproximadamente, né? Vou colocar assim, aproximadamente 10,07, até a segunda casa. Então, a potência aqui de 2,16 elevado ao cubo é toda essa multiplicação aqui. Como resultado final, a gente pode colocar um número aproximado, certo? Embora aquele número é o número exato, ok? Então, vai dar aqui aproximadamente 10,07, certo? Então, observe que a potenciação com números decimais, ela segue o mesmo procedimento que com números naturais. Porém, a diferença é que a multiplicação agora será com números decimais e você precisa ficar atento à vírgula e ao número de casas decimais que serão contadas e colocadas no final na resposta. E como é que fica então a raiz quadrada? Quando a gente fala de raiz quadrada, relembrando mais uma vez, a raiz quadrada ela é a operação inversa de uma potência elevada ao quadrado. Vou repetir. A raiz quadrada ela é o resultado, né? O resultado dela ela é uma operação inversa da potência elevada ao quadrado. Então, 1,44, se eu colocar aqui a raiz quadrada deste número, a gente vai encontrar 1,2. É como se fosse a operação inversa de adição e subtração e a multiplicação pela divisão. Então, para poder fazer o caminho de volta, o caminho inverso, eu posso fazer a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de um número decimal, ela não difere tanto assim de um número natural. A diferença única é que você vai ter que procurar um número que vezes ele mesmo, né, dá aquele que está dentro da raiz. Mas existem algumas técnicas e algumas dicas que podem te ajudar. Deixa eu abrir aqui de volta no conteúdo do livro. Temos aqui então, para calcular então a raiz quadrada de 90,25, a gente pode chegar a um número aproximado, certo? A gente pode ver as raízes quadradas, os quadrados perfeitos, né? Aqueles que têm uma raiz quadrada exata, de números que sejam próximos a ele. Por exemplo, aqui no livro ele optou por o número 81, que é um quadrado perfeito, né? A gente sabe que a raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado, ou 9 vezes 9 é 81. E também a raiz quadrada de 100, né? Que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a minha resposta, a raiz quadrada de 90,25, está algo entre 9 e 10, certo? Entre 9 e 10 seria a minha resposta, ok? Para encontrar, então, esse número seria 9, alguma coisa para poder chegar a achar lá. Então, a gente pode fazer algumas tentativas, né? Sabendo essa aproximação, a gente tem uma ideia melhor de qual número seria. Então, 9,1 ao quadrado, 9,2 ao quadrado, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, até chegar o mais próximo possível, né? 9,5 elevado ao quadrado deu exatamente 90,25. Portanto, a raiz quadrada de 90,25 é 9,5, pois 9,5 ao quadrado é 90,25. Existem alguns números decimais que conseguem ser perfeitos na hora de descobrir o seu valor. No caso aqui de 2,16, as raízes, se eu utilizar ele aqui novamente, aqui, se eu colocar ele aqui novamente, a raiz quadrada de 2,16, embora ali eu usei o cubo, né, teria que ser uma raiz cúbica, mas para achar aqui 2,16, a raiz quadrada deste número, basta com que eu veja os quadrados perfeitos que são mais próximos dele. Então, deixa eu apagar esse igual aqui, certo? Quais são os quadrados mais próximos? A gente sabe que a raiz de 4, certo? A raiz de 4 é algo aproximado, porque a raiz de 4 é 2, não é isso? A raiz de 4 é 2. E que a raiz de 1, que está bem próximo aqui também, a raiz de 1, que é igual a 1, certo? Então, provavelmente, a gente vai ter que
a raiz de 1 e a raiz de 4, a resposta de raiz quadrada de 2,16 está em um número entre 1 e 2, que ao serem multiplicados vai dar algo próximo de 2,16. E a gente pode fazer nas tentativas, 1,1, 1,2, 1,3, até encontrar a resposta de 2,16. Outra maneira também de se descobrir a raiz quadrada de alguns números é utilizando o método da fração. A gente pode transformar esse número decimal em uma fração e aquilo ali fica mais fácil para a gente conseguir achar a raiz quadrada dele. Por exemplo, a raiz quadrada aqui, ó, de 0,25. Eu posso transformar isso aqui em um número fracionário e assim depois tirar a raiz quadrada normalmente. Então, deixe-me apagar aqui tudo que fiz. Pronto. A raiz quadrada de 0,25. Pegando esse número aqui, transformando ele em um número decimal, ou melhor, em um número na forma de fração, eu vou aqui repetir mais uma vez a raiz quadrada, dessa vez um pouco maior. Porque dentro eu vou ter que colocar aqui uma fração correspondente a isso daqui. Para transformar um número decimal em fração é simples, repete ele sem a vírgula. E o denominador será 10, 100 ou 1000, dependendo apenas do número de casas decimais que vai determinar o número de zeros. Então, se eu tenho duas casas decimais aqui, eu vou ter 100. E as raízes quadradas destes números são bem conhecidas, né? A raiz quadrada do numerador aqui, 25, é 5. E a raiz quadrada desse denominador 100 é 10. Então, nós temos aqui que a raiz quadrada de 0,25 é 5 décimos, que pode também ser representado na forma decimal tranquilamente de volta. Então, o recurso de transformar um número decimal em fração pode auxiliar, sim, no cálculo da raiz quadrada de decimais. Certo? Vamos aqui a outro exemplo. A gente trouxe aqui o 0,2 elevado ao quadrado. Vamos fazer ela e depois fazer a operação inversa. 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2. Que nada mais é que 2 vezes 2 é 4, só que eu vou ter que ter aqui duas casas decimais nesse 4. Então, uma casa, duas casas, a vírgula vem para cá e nos espaços vazios a gente vai acrescentar aqui um zero. Se eu realizar aqui a raiz quadrada de 0,04, eu também vou achar 0,2. Vamos ver? A raiz quadrada de 0,04. Transformando esse número aqui em fração, eu repito ele, porém sem a vírgula, e o denominador será 10, 100 ou 1000, dependendo do número de casas decimais, que vai determinar um número de zeros. Tem duas casas, então será 4 sobre 100. Vou repetir aqui a raiz quadrada para poder resolvê-la agora na forma de fração. E vamos ter a raiz quadrada de 4 é conhecida, é 2. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, nós temos aqui 2 décimos que também pode ser representado na forma decimal. E aí concluímos aquilo que eu havia dito. A operação inversa da raiz quadrada é a potência e assim vice-versa. 0,2 ao quadrado é 0,04 e a raiz de 0,04 é 0,2. Ok, pessoal? O vídeo foi um pouco rápido, mas espero que tenha esclarecido esse detalhe a mais sobre os números decimais em potências e também em raízes quadradas. Para a gente exercitar aqui, a primeira questão aqui do livro traz aqui 4 exemplos que podemos resolver. O primeiro deles é 0,5 elevado à quinta potência. Ele é a mesma coisa que 0,5 vezes 0,5, 5 vezes. A letra B tem aqui 1,5 elevado ao cubo
que é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, 3 vezes. A raiz quadrada destes números pode ser resolvida utilizando o método da fração, para ficar mais fácil. 196 sobre 100 e aqui também 64 sobre 100 podem ser resolvidos. Caso você não prefira também, a gente pode procurar por estimativa um número aproximado desses dois aqui, certo? Então, ó, a raiz de 1,96 será algo entre a raiz de 1 e a raiz de 4, porque a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, algo entre 1 e 2, a resposta vai ser mais ou menos isso. A mesma coisa aqui, nós temos aqui entre a raiz de 0, né, que é o quadrado perfeito mais próximo, e a raiz de 4, que é 2. Então, algo entre 0 e 2. Melhor, a raiz de 1, entre 0 e 1. Minha resposta também será entre 0 e 1. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e esclarecido as dúvidas sobre esse detalhe a mais que ficou do módulo 1. E tenham um ótimo raciocínio e um bom exercício. Para fazer essa aqui, ó, a primeira questão aí fica com vocês.